aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a PGR deu mais um enquadro nos governadores. Vocês devem lembrar que em março eles já haviam cobrado algumas informações do que os governadores fizeram com o dinheiro e o que fizeram com os hospitais de campanha. Fizeram o quê? A resposta não foi muito boa e a PGR agora foi a fundo na situação e a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar também a nível de justiça bastante sobre o morde-a-sopra do STF. O morde-a-sopra, vocês vão entender, né? Ontem fizeram mais algumas medidas assim que vão nos deixar sem palavras, porque não pode criticar para não ser preso. Vocês vão ver que a STF anda aprontando, mas de outro lado tá dando uma sopradinha. É o morde-a-sopra. E falando em justiça, quem reapareceu nos holofotes, mais uma vez, sendo pego numa mentira, foi quem? Sérgio Fernando Moura. Sérgio Fernando Moro, né? Já falar Moura, Sérgio Fernando Moro. Sérgio Moro voltou, a gente vai comentar sobre ele. Temos mais informações sobre a CPI, algumas coisas interessantes na hora de analisar, coisas que inclusive envolvem aí o Pacheco. E no dia de ontem o Renan Calheiros trancou as redes sociais diante da pressão popular. Explicar para vocês, inclusive alguns aliados avaliam que quanto mais tempo leva para a CPI começar, pior fica a situação para o Renan. Temos notícias boas também para dar no âmbito aí, pode falar meio que internacional, mas que envolve o Brasil. Na verdade, é coisas que estão ligadas ao 5G e coisas que estão relacionadas à base de Alcântara, mas também em âmbito internacional, esse sim. Tem algumas coisinhas que envolvem aí a ONU, a Greta, a Embaixada Americana, que está sobre nova direção. Tantos outros temas também. Vamos falar um pouco mais de governadores, mais de pandemia. E sempre esqueço de alguma coisa, né? Só vou lembrar no meio do vídeo, mas vamos começar aqui rapidamente falar sobre o Moro. E eu fiz questão de trazer a postagem desse rapaz. Você vê como a vida é o mundo dá voltas. O Duran, que passa longe, mas longe de ser um cara assim, sabe? Que você confie plenamente, vamos falar assim, que você confie nele plenamente. O Duran tá rindo da cara do Moro. Álvares e Marçal rebaixa Moro de sócio-diretor a mero consultor. Quem que está mentindo, Sérgio Moro? Você vê a matéria da Veja e olha só. De sócio-diretor de uma das maiores consultorias do mundo ao título de mero consultor. Palpiteiro. Menos de 6 meses depois de ter anunciado oficialmente a contratação, do galáctico Sérgio Moro como diretor da área de disputas e investigações, a Álvares e Marçal está contando uma história diferente para a Justiça e para o TCU. Olha a Justiça brasileira fazendo alguma coisa útil. Parabéns, TCU, né? Nessa aí mandou bem. Em manifestação oficial, protocolada no dia 7 de abril, no processo de recuperação judicial do Grupo Odebrecht na Justiça de São Paulo, a consultoria diz que Moro não é sócio de qualquer empresa do grupo e reforça em todo o documento que o ex-juiz foi contratado apenas como consultor, o que significa que não tem salário fixo e só é remunerado quando presta algum serviço. Será que isso é verdade? Será que o pessoal da Veja foi atrás de mais informações? Aqui abre aspas, para a fala do pessoal. A remuneração do senhor Sérgio Moro decorre tão somente dos honorários pagos pela empresa cliente nos específicos casos em que está autorizado a atuar e com base na efetiva prestação de serviços como consultor. É a manifestação da consultoria. Mas o pessoal da Veja resolveu trabalhar e ir atrás e você vê como é ridículo a coisa, que o pessoal mente e nem sente. Esqueceram, meu Deus, que eles tinham colocado no site oficial da empresa que o senhor Sérgio Fernando Moro era, olha só, Managing Director, diretor de gerenciamento, diretor da empresa. Isso daqui não consultor? Não, né? Isso aqui não é consultor, ele é diretor. Diretor e consultor são coisas completamente diferentes. O diretor é um executivo, é um cargo de execução. Está dentro da empresa todo dia. A suspeição da Álvares e Marçal foi levantada pelo TCU porque Moro, como se sabe, foi o juiz que conduziu o processo da Lava Jato e que levou à prisão de vários executivos e ao processo de delação premiada e acordo de leniência da companhia. No final, no site oficial da Álvares, ainda consta a posição de diretor-gerente de Sérgio Moro na empresa e também ainda está no ar o release de apresentação do ex-juiz como sócio-diretor.
E aí? O TCU deve acreditar na palavra da empresa do Sérgio Moro, que realmente mostra que ele está no lugar certo. A empresa que ele está se comporta como ele se comporta. Deve acreditar no que a empresa está falando ou deve acreditar no site oficial, no release da empresa? Será que tem como afundar mais ainda a biografia desse rapaz? Será? Tudo bem, né? A gente não pode deixar morrer essa história, porque ainda tem muita gente na direita, né? Tem mesmo. Pessoas que voltaram a ter Bolsonaro no primeiro turno que ficaram chateadíssimas quando o Sérgio Moro saiu do governo. Gente que não acompanha a política diariamente e acaba não conhecendo esses podres. Você tem que mostrar isso aqui, ó. Sérgio Moro é que você apoia, é isso daqui. Esse é o rapaz que acusou o Bolsonaro de ter interferido na PF. Ai. E aí, com esse sorriso aqui, né? De sempre, a Lindora foi mais uma vez dar um enquadro nos governadores. Como sempre, lá o Bolsonaro, o Arasmínio, lá tá dando toda a cobertura do Ministério Público e fala, né? A saga PGR versus governadores continua. Matéria aqui do próprio protagonista que diz que a PGR acusa governadores de mau uso de verba na pandemia. Os ofícios abordam suspeitas que têm sido levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre desvios de verbas federais na pandemia e foram enviados logo após a instalação da CPI. Vamos aqui consertar. Ó. Essa matéria é interessante porque é do antagonista. A gente sabe que o antagonista tem lado. Inclusive é só ver o contrato de 8 milhões do Maynard. E ele começa, né? As informações que já tinham sido levantadas por Bolsonaro, dando a entender que Bolsonaro está interferindo na PGR. Qual o erro disso daqui? Primeira vez que a PGR perguntou foi no dia 12 de março. Dia 12 de março, primeiro enquadramento. Isso não tinha CPI naquela época. Está perguntando de novo por quê? As informações estão incompletas, são inconsistentes, não tem comprovantes. Precisa ser bem claro no que foi que fez. Os governadores tentaram dar uma engabelada, vocês sabem que palavra é essa, mas engabelou, não colou e a Lindora foi atrás. Mas pagando 8 milhões, o antagonista faz o que você quiser. Em um deles, enviado ao governo do Rio Grande do Norte, comandado pela petista Fátima Bezerra, a Lindora questiona o seguinte: qual o valor efetivamente investido na saúde, na prevenção de casos e no combate à pandemia? Algum valor destinado à saúde, combate à pandemia, foi realocado para pagamento de outras despesas do Estado? Porque no Rio Grande do Sul, né, dizem as línguas que o Eduardo Leite usou para quitar salários atrasados. E não seria justo. Segundo a PGR, foram requisitadas informações completas sobre as verbas federais e estaduais utilizadas na construção dos hospitais de campanha, incluindo especificação de valores repassados pela União aos estados e a quantia redistribuída aos municípios. A PGR também quer a relação completa dos insumos e equipamentos das estruturas desativadas com a comprovação da destinação de bens e valores. Lindora ainda cobra justificativas para a desativação de diversos hospitais de campanha no ano passado. E está cobrando, e não nessa matéria, em outras matérias, a matéria do R7 mesmo diz, ó, tá pedindo os comprovantes, tem que dar os comprovantes, papéis físicos, não só quer ir por escrito, não. Mostra o comprovante do que você fez. Isso aqui é aquela coisa que faz o coração, né, dar uma aquecida e achar que será? Não sei, né? Não sei, mas tem que comentar. Isso aqui tem que ser veiculado para a população saber. E aí a mídia não foi só antagonista, você vê, né? A CNN foi lá falar, ó, Ministério Público Federal questiona governadores sobre hospitais de campanha. Eu coloquei isso daqui é um vídeo, não vou dar play no vídeo, não vou dar play no áudio. O que eu achei interessante dessa postagem da CNN é que a jornalista tá lá no meio da rua, de máscara, não tem ninguém, não sei qual é a necessidade, o câmera tá bem longe dela, né, o câmera. E no final da reportagem, dando uma resposta à Lindora, não uma resposta oficial. Ela mesma diz, ó, isso aqui não é uma resposta oficial do Estado, coisa. É uma resposta do Consórcio do Nordeste. Quem tá dando a resposta é o Wellington Dias, o emissário do Lula. O cara que gerencia aí, né, o Fórum dos Governadores. Ele é uma piada grande, né?
Olha quem a CNN foi chamar para perguntar, e aí, o que você tem a dizer sobre o pedido da PGR? Ah, a mídia brasileira, diante de uma auditoria de perguntas, em vez da mídia dar vazão, dar força, apoiar o Ministério Público, não. Paga de louco. Paga de louco. E aí, olha só, né? Mais um motivo pelo qual se deveria ser investigado os governadores. Os governadores. Por quê? Vocês acham que durante uma pandemia é momento para se investir 147 milhões de reais para reformar um estádio? Foi isso que o Helder Barbalho fez. O Helder Barbalho fez isso. Eu esqueci de colocar aqui uma imagem, que era para vir aqui depois, mas eu sei que está sem. Que foi o que Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, falou. Foram questionar o Calil sobre os transportes públicos. Falar, pô, Calil, não dá, né, cara? Transporte público aberto é um negócio assim meio que não faz muito sentido. Pô, o que é que você tá fazendo aí pra ajudar a população? Você quer fechar tudo, mas o transporte público pode funcionar? Olha o que o Calil diz. Chegando à conclusão de estudos que não é nos ônibus que estão contaminando, tá certo? Estão muito mais contaminadas, de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Saúde, as faxineiras, as arrumadeiras, do que o que transporta, o que tem o transporte público. Chegando à conclusão disso. A culpa é das faxineiras. A culpa é das faxineiras. Das domésticas, diaristas. Esse é o Calil, eleito no primeiro turno em 2020. Primeiro turno, foi reeleito. A culpa é dele, né? Ele coloca em quem ele quiser. A culpa é minha, eu coloco onde eu quiser, eu vou colocar nas domésticas, diaristas. A raiva que esse pessoal tem de pobre é inexplicável. E aí, gente, ontem, isso aqui era pra eu ter falado na introdução, isso aqui é seríssimo. Ontem tivemos um evento em Brasília. Um evento que não era para ter ocorrido. Um verdadeiro ato antidemocrático. Celebrando, inclusive, o Hugo Chávez. Você vê aqui que o Leonardo Coutinho trouxe até fotos. Os ex-diplomatas de Nicolás Maduro, não reconhecidos pelo Brasil desde 2019, e perderam no STF a ação que pedia a manutenção do status, mesmo assim, fazendo evento em praça pública em Brasília, com seus militares fardados e aliados russos e os chefinhos do Dória, os comunas daquele país vermelho. O Brasil virou um salão de festas. Não sei se vou conseguir aqui ler, mas aqui é... falando aqui, ó, nesse país falando, a grande terra natal, que foi assim, onde nasceu o grande, que está mais vivo do que nunca, Hugo Chávez. É mole um evento desse acontecendo. Militares fardados. Isso daqui é uma afronta à democracia brasileira. Militares de outros países, ilegais no país. E aí o Coutinho diz, né? O evento é tão bizarro que a presença de militares estrangeiros fardados, não reconhecidos pelo governo, é uma afronta que geralmente não é tolerada em situações normais. Para completar, olha isso aqui. A segurança do evento foi feita por os sujeitos mal encarados com o boné do MST. E a gente vai falar do MST hoje, mais coisa do MST. Esse cara aqui no fundo, ó. Vou circular aqui, ó. O bonezinho dele, se você é da azul na foto, você vai ver. Circulei aqui de vermelho. Bonezinho do MST. Estes foram espantar os venezuelanos que protestavam do outro lado da praça. Tinham venezuelanos falando que a Polícia Federal aguarda vocês. Colocaram em português e na linha de baixo em espanhol. Aqui tem poucas pessoas, mas tem um aqui, e tem mais 2 pessoas aqui. Tem bem umas 4, 5 pessoas. Seguranças. Contra o povo venezuelano. O povo que se refugiou dessa gente tá protestando e tem aí, né? Os mal encarados com boné do MST. O Brasil, né? Não é para amadores. E aí você vê, ó, entre os convidados da festa bolivariana também estavam militares cubanos, Cuba, e nicaragüenses. A patota que apoia o Maduro.
Cuba, Nicarágua, Rússia, os comunas, os chefes do Dória. Tem como ser algo bom isso aqui? E isso daqui só aconteceu de verdade por causa do iluministro Barroso. Vejam só. A revista Oeste ainda nos conta que, além de toda essa gente bonita, tínhamos um deputado do PT na festinha, na homenagem a Hugo Chávez. Nesta segunda-feira, o deputado federal Paulo Pimenta participou do ato da Embaixada Venezuelana em Brasília para celebrar os 211 anos de independência da Venezuela. A celebração ocorreu na Praça Bolivar e contou com a presença de militares venezuelanos fardados. De acordo com o jornalista Leonardo Coutinho, representantes dos governos dos países também estavam presentes e tinha gente lá com o boné do Hugo Chávez. Desde setembro de 2020, os funcionários da missão diplomática não são mais considerados bem-vindos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Entretanto, graças a um pedido do Paulo Pimenta, do PT, que estava no evento, que foi atendido por ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Roberto Barroso, do STF, os funcionários ligados ao governo do ditador Maduro não podem ser expulsos do solo brasileiro até o fim da pandemia. É brincadeira. O que é que impede eles irem embora? O país deles não é uma democracia, que o Barroso disse? Não é um país tão bom? Por que eles têm que ficar no Brasil? Olha o que acontece debaixo do nariz de todo mundo. Isso aqui é, sem nenhuma brincadeira, um ato antidemocrático. Militares não reconhecidos, fardados, fazendo celebrações, encontros em público. E nada é feito. Em Brasília, do lado do STF. Sabe qual é a preocupação do STF? A gente vai chegar lá. Mas antes disso que a gente falou do MST, olha só como o pessoal da esquerda não brinca serviço. Vocês viram lá que o governo federal começou um projeto, criou uma portaria para ajudar cidades que estão em calamidade, fornecendo cesta básica, comida no geral. E aí, o governo mandou, chega lá o caminhão, você vê aqui, ó, o selo do governo federal, Brasil. Mas sabe quem está distribuindo a comida? E se vendendo como a pessoa que resolveu e solucionou? MST. A Aisha mesmo diz, ó, PT e MST entregando cestas básicas enviadas pelo governo federal. É mole? E quando chegar em 2022, vocês acham, pessoal, que grande parte dessa população, mais carente, mais humilde, será que esse pessoal vai saber que foi o governo federal que mandou? Eles vão acabar votando no que esse rapazinho aí de máscara tá falando. Não, pô, quem mandou isso daqui foi o deputado fulano, lá do PT de tal lugar. Vota nele, faz campanha pra ele. Ou o vereador tal do PT também ajudou essa comida aí. A esquerda não brinca em serviço. A esquerda nunca brinca em serviço. E ainda falando do MST, ontem, a ilustríssima justiça brasileira, a 12ª Vara Civil de Minas Gerais, determinou que fazendeiros têm que indenizar membros do MST que foram expulsos da terra por jagunços. O pessoal invadiu a terra, segundo eles, improdutiva. Interessante, né? Porque para justiça improdutiva você pode invadir. Não faz sentido, né? A terra é sua, você não dá propriedade. Ah, cara, a gente tem que preservar a propriedade privada. Tudo bem. Entraram, aí disse lá que depois de uns dias, algumas pessoas encapuzadas entraram e pediram carinhosamente que o MST saíssem. E aí, os fazendeiros vão ter que indenizar. As pessoas invadiram suas terras, os fazendeiros reclamam que eles quebraram cercas, furtaram coisas, destruíram plantações e ainda vão ter que indenizar os pobres coitados. É a justiça brasileira. É a justiça brasileira. E não dá pra falar do MST sem falar do PT. O Lula ontem veio brilhar. Olha essa postagem do garoto Lula. Imunizantes. Bolsonaro deixou de comprar 700 milhões de doses em 2020. Precisa ler o resto. 700 milhões de doses. Rapaz,
o José Medeiros diz, né? Aí mente com força. Tem vídeo dele dizendo que quando estava na oposição, se tratando de números, inventam. Tem mesmo, né? Ele falou, tira aí, não sei quantos números aí. Ah, criança, eu falei que tinha 20 milhões passando fome. Eu falei, rapaz, nem 20 milhões de crianças a gente tinha. Eu falei bilhão. O Lula lá falando aquelas coisas, né? Maluquice dele. 700 milhões de doses. Isso daqui vai ser taxado como fake news, vai ser removido pelo Twitter, alguma coisa, STF, não vai ter nada, né? Mas a gente tem que continuar falando que é para a população alertar. Para alertar a população, na verdade. E aí, olha quem estava ontem se encontrando com o PT. Isso daqui pode parecer, blá blá blá, não acredito. O Frota. O Frota vai trair o PT, gente. Tem que lembrar uma informação interessante. Já comentamos há mais ou menos um ano atrás. Nesse mesmo período do ano, há um ano atrás. Tem mais de um ano, na verdade. Deve ter mais ou menos um ano. Foi no episódio 182, eu acho. Quem é o principal articulador de Dória em São Paulo? Vocês já devem saber, que eu sempre falo. Marco Vignoli. O Alexandre Frota, ele chega no PSDB paulista via Dória e o Vignoli. Inclusive, os caciques de São Paulo não gostaram e tudo mais. Mas o Dória trouxe para fazer aquele joguinho. Dória estava com a live com Haddad, o Eduardo Leite, todo mundo no final de semana. O Dória fez o quê? Teceu elogios ao Haddad. O Haddad teceu elogios pro Dória. O Dória não pode mandar o Marco Vignoli para lá bater um papo com o Haddad. Vai ficar muito na cara. Manda o Frota. Isso daqui já é uma aproximação, sabe? Com a ala mais calma do PT, né? Ala assim que dá para ter um diálogo. Porque o Lula é mais complicado do Dória chegar. Mas já tá aqui mandando um dos seus emissários conversar com o Haddad. Fazer uma ponte. Isso aqui é o Dória. Você tá vendo o Frota? Mas é o Dória. Pode olhar aí. Seria o Dória e o Haddad. Juntinhos. Junto e misturado. E aí, falando aqui, movimentações para 2022, olha só. Acho que é assim que eu mudei, né? Você já deve ter olhado aqui e falar, peraí. Você tá falando de 2022, eleições, por que tá a foto do Jairinho? Porque a manchete é sobre o Jairinho. Se você tá falando de 2022, por quê? Porque isso aqui é os 8 milhões. O que 8 milhões não fazem? Você tá vendo, ó. A foto do Jairinho, a notícia do Jairinho, mas olha o texto, antagonista. Em conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro afirmou há pouco que pretende definir seu novo partido até o fim do mês. O que é que isso tem a ver com o Jairinho? Falar que o Jairinho é amigo de Bolsonaro? Até onde a mídia brasileira vai descer, vai afundar. Eu acho ainda que Bolsonaro deve voltar para o PSL. Ouvi algumas histórias que estava repensando, talvez está de novo aí com a história do PMB, não sei. Mas a história que eu tinha escutado é que tá aí para ir para o PSL. Vamos ver se até o final do mês bate martelo. E uma coisa que Bolsonaro falou, que acho que todos vocês vão concordar mesmo, porque assim é inacreditável, ele diz, né? O povo que porventura, vou ler a frase inteira, foi 8-3 o placar lá no STF, né? Disse Bolsonaro. Você interprete como quiser. Agora, pelo amor de Deus, né? Um povo que porventura vote em um cara desses é um povo que merece sofrer. Quem votar em Lula é porque quer sofrer, não é possível. Depois de tudo o que o PT fez no Brasil e tudo que o PT causou para a população de outros países, vide os venezuelanos, o cara ainda vai votar no PT, meu amigo, tu quer sofrer. Você quer sofrer, não tem outra explicação. E aí o Boulos tá se encontrando também, já mirando 2022. Isso daqui, cara, é inacreditável, porque você vê o Republicanos, um partido aí que é basicamente composto pela uma frente evangélica. Aí o líder do partido, o presidente do partido, que é o Marcos Pereira, foi se encontrar com Guilherme Boulos para discutir sobre 2022. Tem algum cabimento isso daí? A matéria até dá assim, uma aliviada pro Marcos Pereira, que diz que foi a pessoa que pediu pra ele, pô, cara, se encontra lá com o Boulos, eu que tô te pedindo. Mas, pô, cara. Segundo a CNN, a reunião ocorreu na residência de um amigo em comum no bairro dos Jardins, na área nobre de São Paulo. Os dois discutiram a aproximação, principalmente para 2022. Foi a primeira reunião para ambos. Ele e eu nos conhecemos.
nos conhecermos. Atendi a pedido de um amigo em comum, disse Marcos Pereira, emissora. Imagina você ter um amigo que seu amigo é amigo do Guilherme Boulos. Você tem algum amigo que você acha que seria amigo do Guilherme Boulos? Se tem, acho que você não está com as amizades muito boas. Boulos almeja ser candidato a governador de São Paulo, mas segundo a CNN, o líder do MTST tentou deixar claro no jantar que tem pontos em comum com o segmento evangélico, atualmente majoritariamente bolsonarista. Eu não sei o que. Ainda segundo a CNN, Boulos pediu ajuda, segundo interlocutores, para desvencilhar a ideia que, segundo ele, a direita tenta lhe impor de que ele pretende ser eleito para um cargo majoritário defender invasão de casas. Não, o Boulos não defende invasão de nada. Ele só é líder do MTST que invadia prédios, invadia casas, mas ele não defende invasões. Se o Marcos Pereira acreditar, é inacreditável. Isso aí num partido que é da base do governo. E aí, falei do morde-a-sopra do STF, né? Inclusive, a gente vai falar na matéria de ontem do Gilmar Mendes. Mas olha só. PCdoB e PSOL pedem ao STF que Bolsonaro seja obrigado a implementar lockdown nacional. Eles perdem as eleições, eles perdem a eleição da presidência da Câmara, eles são minoria, mas eles não aceitam. Tudo o que acontece, eles levam para o STF decidir. Tudo o que acontece, eles levam para o STF decidir. A direita podia aprender com esse pessoal, né? Podia aprender. Na última sexta-feira, PCdoB e PSOL protocolaram no STF uma ação para obrigar Jair Bolsonaro a criar uma comissão com poderes para implementar um lockdown nacional. Um dos advogados que assinaram o pedido é quem? O ex-ministro Tarso Genro. Os partidos de esquerda pedem que seja terminada uma ação cautelar para implantar providências urgentes e inadiáveis necessárias ao combate da pandemia. Eles lutam realmente para todo o desemprego rolar à solta. E aí o STF morde de novo. Que agora foi muito descabida, né? A Rosa Weber, ontem... Não, dessa vez ela até foi assim, generosa. Foi muito generosa. Deu 10 dias. 10 dias. O STF, que normalmente dá entre 48 horas e 5 dias, dessa vez deu 10 dias para Bolsonaro explicar o excesso de ações judiciais de reparação de danos contra jornalistas. Que história é essa, Bolsonaro? Para que tantas ações? Os jornalistas não fazem nada. Qual é o seu problema? Aí você vê a Rosa Weber, do 10 dias, uma ação que foi movida pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI, não foi por nenhum deputado, partido político, senador. Vocês verem aí a importância das organizações, das ONGs, sindicatos, só que de direita, né? O que a sociedade civil consegue fazer? Consegue entrar no STF. Se você tiver dinheiro, ou se tiver boa vontade, conhecer pessoas, se juntem, formem instituições. Movida pela ABI, né? Para contestar a submissão em excesso de ações judiciais de reparação de danos morais e materiais contra jornalistas e canais de comunicação. De acordo com a ABI, o classificado como assédio judicial tem objetivo de intimidar profissionais e órgãos de imprensa e é aplicado de forma abusiva no Brasil. A ADI, protocolada pela associação, no dia 7, afirma que somente a divulgação dolosa ou negligente de notícias falsas deve legitimar condenações. Só notícia falsa. Você fazer aquelas artes com a cabeça de Bolsonaro, aquela é besteira, né? E não de publicações de boa-fé sobre casos de corrupção ou atos de improbidade que ainda não foram comprovados definitivamente. Bolsonaro não entrou isso daí por mentiras, porque vocês falaram do Flávio Bolsonaro, da mulher dele, nem nada. Foi bem claro, né? Bem claro. Foi por publicações que atentavam contra a vida do presidente da República. O documento também pede que uma liminar suspenda os processos de responsabilização civil de jornalistas e de órgãos de imprensa. Não vão suspender tudo. Assim como a execução de sentenças condenatórias que já tenham sido dadas contra a categoria até o julgamento definitivo da ação pelo STF. Não, suspende tudo, ninguém paga nada. Quando o STF decidir, está decidido. Aí você vê, né? O próprio Ministério Público diz que a bolinha simulando a cabeça de Bolsonaro, não justifica inquérito. Não, é besteira. É
Besteira. Bolsonaro tá perseguindo pessoas. Você vê, né? Bolsonaro um gênio. O que isso aqui tem a ver com improbidade? Por que torço para que Bolsonaro perca a vida? Como é que Bolsonaro ousa, né? Aí bota aqui a matéria, né? Se Trump optar por tirar a própria vida, Bolsonaro deveria imitá-lo. Vai lá, Bolsonaro, tira sua própria vida. Isso aqui é assédio judicial. Bolsonaro está promovendo um assédio judicial. Jornalistas de boa fé. De boa fé. E aí, o STF, a pedido de Contarato, aqui é a matéria do antagonista, não coloquei a fonte, gosto de botar. O Contarato entrou no STF com a petição pedindo o afastamento do Ricardo Salles. O Fabiano Contarato, ele também é da Rede, o partido do Randolfo Rodrigues, com 2 senadores e 1 deputado. É o partido que mais cria dor de cabeça no governo. Contarato fez pedido no âmbito da notícia-crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva contra o ministro e o senador governista Telmário Mota. A PF acusa Salles e Telmário de advocacia administrativa e organização criminosa no caso de uma apreensão de madeira ilegal. O pessoal não perde tempo. Sentou Rio, toma. Sentou Rio, toma. Toma votação, toma. Vai lá, responde. Isso daqui pode não estar nada, mas nada. O Salles vai perder 1, 2, 3, 4 horas do dia dele, que podia estar resolvendo algum problema, para se debruçar sobre isso daqui, para ter que responder, né? E se defender perante o STF. A esquerda dá um baile na hora, sabe? De lidar com a justiça. E aí, tava só na parte do morde, vamos falar agora um pouco do assopra do STF. Isso aqui nem pra gente ter comentado ontem, mas não tinha tempo e tem que ir por partes. Teve uma matéria no Estadão, que a manchete não condiz com o corpo da matéria, que fala o seguinte, né? Na verdade, até condiz. Mas a parte mais interessante da matéria não é o referido a Lula, que diz que não foi uma absolvição, afirma Gilmar sobre o caso Lula. Ele só fala de Lula um pedaço, e eu, jornalista, você vê que não tinha nenhum interesse de saber do Lula. O interesse é criar brigas e discórdias e tentar extrair algo sobre o governo Bolsonaro da boca do Gilmar Mendes. Ele fez umas 3, 4 perguntinhas bestinhas sobre o Lula, depois governo, pancada. E o Gilmar deu umas respostas interessantes, olha só. No julgamento de suspeição de Moro, o senhor ficou frustrado com o voto de Nunes Marques, que foi contra declarar o ex-juiz parcial. Ele diz, eu saio do julgamento, o tema se encerra, e a vida segue com a mesma normalidade. Sim, ele ficou puto. E eu falei pra vocês que o clima tava ruim, inclusive aquela questão lá dos cultos, porque Gilmar Mendes tava revoltadinho com o Cássio. Aí o Cássio votou contra mim. Quem diria? A briga de 5ª série no Supremo. Sou bastante enfático, como vocês sabem, mas depois posso até ter adversários. Não tenho inimigos, não. Já começou a dar um sinal que fez as pazes com o Cássio. O senhor ligou para o Cássio depois daquela sessão? Já estamos conversando. Assim, fizeram as pazes, graças a Deus. A tarefa do Supremo é muito complicada. Ela exige muito dos antigos e exige muito dos novos. É toda hora um novo tema diferente. Tem que se debruçar sobre isso. Deu aquela engabelada, sabe? Aí tá todo mundo junto e misturado. Ter Gilmar Mendes como inimigo, meu Deus do céu, né? É o homem mais poderoso da República, é Gilmar Mendes. Ainda mais do que o presidente. Dentro do STF, é a pessoa mais poderosa. É quem manda e desmanda. O STF é a coisa mais forte da República. E Gilmar é a pessoa mais forte do STF. É bem fácil de entender isso daí, né? Não precisa se debruçar muito sobre o assunto. E depois pergunta, olha só. Bolsonaro riu ao ser informado por um apoiador que uma ação para cobrar o impeachment de Alexandre de Moraes nas mãos de Nunes Marques. Essa bancada bolsonarista que pode ser formada dentro do STF não preocupa o senhor? Aqui era o momento dos momentos dar uma pancada. E Bolsonaro vai estar indicando um novo ministro em julho. Gilmar Mendes, se ele desse uma resposta pancada em Bolsonaro, isso aqui foi no domingo, essa entrevista, teria saído em todos os jornais no dia de ontem. Olha só, o Supremo está com medo dos avanços autoritários de Bolsonaro, isso, o aparelhamento das instituições através dos seus militantes. Você sabe como que seriam as matérias. Mas o Gilmar Mendes, olha o que ele respondeu. Acho que não. A vida é tão dinâmica.
E as pessoas vão se conscientizando do seu papel. O que acontece é que talvez o momento político está tão crispado e acaba acontecendo que muitos políticos ficam falando para os seus convertidos. Ah, estou atuando nisso, eu tenho controle daquela situação. Mas o Cássio simplesmente encaminhou para o arquivo essa matéria. Não teve nada disso daí, cara. Nada. Para de querer reclamar das indicações de Bolsonaro. Para de querer. Ele nem ação de defesa aberta. E depois, ele ainda dá uma investida no jornalista. Quem diria? O Gilmar mostrando a hipocrisia da esquerda. Ó. Portanto, aqui não sinaliza nenhuma conexão direta ou subordinação hierárquica ao presidente da República. Ao revés, mostra simplesmente ele está seguindo a jurisprudência do STF. Que esse não é aqui, é na próxima pergunta. Aí diz, ó, em outras decisões, no entanto, Nunes Marques voltou alinhado aos interesses do Planalto. O jornalista não gostou. O jornalista tentou espremer. Pô, como é que você tá falando que o... tá, então beleza. Nessa daí o Cássio não fez o que Bolsonaro disse, mas nas outras ele fez. Aí o Gilmar diz, ó, pera lá um pouquinho, ó. Essa é uma questão que vocês vão ter sempre de fazer um exame mais profundo. Se nós olharmos no caso Lula, é um caso interessante. Naquele 6-5 do habeas corpus, tivemos o voto em favor de Lula do Celso de Mello, Marco Aurélio, meu, Lewandowski e Toffoli. Os demais votos contra Lula eram todos de ministros indicados por governos do PT. O pessoal do PT votou contra o PT. E aí? E aí? Era pro jornalista ter se aquietado, né? Não, o jornalista quer criar problema para o governo. O senador Cajuru divulgou um áudio de uma conversa reservada mantida com Bolsonaro. O senhor vê algum tipo de crime nesse tipo de conduta? Tudo isso é muito estranho. Eu preferia guardar mais desdobramentos. De fato, a gente tem de resguardar a figura do presidente. Bom entendedor, meu amigo, tá errado. De vazar áudio do presidente da República. Que palhaçada é essa? É palhaçada. E depois fala um monte de coisa lá, né? Tudo bem. Falando aqui, esses aventureiros não renovem mandatos. Aí fica aquela resposta meio atravessada para não ser até aplicada para Bolsonaro. E depois, o jornalista vai de novo. O senhor não vê espaço para impeachment do presidente, nem para o de ministro do STF? Não vejo não. Estamos em meio a uma pandemia, com problemas para os mais diversos. Eu tenho propungado que, para que a gente busque um consenso no sentido de encaminharmos bem, cada um com suas responsabilidades. Não entendo que devêssemos banalizar o impeachment de presidente da República. Dando aí, né, uma reforçada que essa CPI vai criar muita dor de cabeça, mas, gente, impeachment não vai dar. Impeachment não vai dar. Interessante isso daqui, né? O Cássio resolveu, conversou um pouquinho, o STF vai continuar fazendo o que tá fazendo, mas nas linhas assim, na hora que o bicho pegando mesmo, o STF vai ficar só no nível de absurdidades, o nível normal, né? Que já é um nível absurdo. Não vai extrapolar o nível que tá. Pelo menos o Gilmar tá dando a entender isso daí. Deu uma assoprada. Conversei com pessoas em Brasília, o pessoal recebeu bem essa entrevista daí. O pessoal, assim, olhou com muito bons olhos. Falou, que bom que o Gilmar falou isso daí. E aí, começar a falar da CPI, temos mais informações. Subrelatoria de estados e municípios é ponto de tensão em CPI. Antes mesmo de ser oficializada, o relator, no caso o Renan, ele tem um sério nó a desatar no colegiado. Tanto aliados do Planalto como alguns senadores independentes querem avançar sobre estados e municípios, criando uma subrelatoria específica para o tema. A oposição é contra a ideia por entender que isso dá ao governo margem de manobra para investir contra governadores e prefeitos. E ainda aposta que Renan não vai querer dividir o próprio poder ao designar um subrelator para tratar um tema tão sensível. Isso aqui, na verdade, é o Renan tentando se capitalizar para emplacar o nome dele como relator. Não, eu vou dividir, todo mundo junto, misturado. Na hora chave, pancada, é tudo meu e de mais ninguém. E aí, ontem, o Renan Calheiros pediu que o Twitter cancelasse mais de 3 mil contas bolsonaristas. E aí você vê, né? A matéria do Globo diz isso. A matéria da CNN já é o seguinte. Depois de sofrer ataques, Renan Calheiros pede que contas sejam deletadas. Tudo é ataque hoje em dia. O ataque foi as pessoas levantaram a hashtag Renan Suspeito. Provável relator, Renan Calheiros, pediu ao Twitter cancelamento de 3.043 contas. Atacado por bolsonaristas nas redes sociais, o senador usa um aplicativo para detecção de robôs.
A ideia é tentar filtrar o que realmente pensa a opinião pública. Que aplicativo é esse? Aplicativo de robôs. Que aplicativo é esse, Renan Calheiros? Pra cima de mim, Renan. O repórter da Globo pode até acreditar, né, cara? Que balela. Qualquer pessoa que entende o mínimo da área de TI sabe que é balela. Aplicativo de detecção de robôs. No domingo, de 1.000 menções ao seu nome, 67% foram feitas por robôs, segundo esse aplicativo. Né? Os mesmos que atuam em defesa de Bolsonaro quando ele critica lockdown e uso de máscaras. Com base nisso, ele pediu o cancelamento dos perfis. E aí, você vê, né? A pressão no Renan foi tão grande que trancou a conta. E ainda fala que até a próxima sexta vou me dedicar a estudar temas da CPI e fazer uma profilaxia digital para evitar a infecção do radicalismo e contágio dos extremistas e blá blá blá. Farei um isolamento sanitário, podendo voltar a qualquer momento se houver necessidade. Apanhou, passou vergonha e a grande mídia tá tentando salvar o Renan Calheiros, né? E o pessoal da grande direita, Nando Moura, André Guedes, estão apoiando o Renan Calheiros, estão apoiando, estão batendo palma. E aí, gente, uma matéria para trazer mais uma alegria para vocês e cruzar os dedos para ter um pouco mais de esperança. Adiamento de CPI faz Renan sangrar. Avaliam os senadores. Senadores da linha de frente vão fazer pressão para que o colegiado seja instalado essa semana. Eles avaliam que o adiamento do Pacheco dá força à estratégia do Planalto de minar o nome de Renan Calheiros e derrubá-lo da relatoria das investigações. Renan ter sido alvo de pesados ataques. Você falar que Renan tem uma ficha corrida imensa na justiça, é réu, envolvido em escândalo de corrupção, é ataque. É ataque. Ataque. O próprio senador pediu ao Twitter de mais de 3.000 contas. Para parlamentares, o adiamento tem dedo do Planalto para que Renan passe mais tempo sangrando e exposto a ataques enquanto não é confirmado no cargo. A avaliação é que a aposta de governo que, alvejado por imenso volume de denúncias, o ex-presidente do Senado desista da missão e ceda a vaga de um colega mais controlável. E olha só, tem umas coisas interessantes. Que é o quê? Que a CPI não vai ser instalada. Essa estratégia é interessante. E teve uma matéria na Veja muito boa que a gente vai comentar depois disso daqui. O Pacheco decidiu que a CPI só vai começar na próxima terça. Era para ser na quinta, né? Quem confirmou foi a própria assessoria de imprensa do Pacheco e o senador Amar, falando para a CNN. Ficou para dia 27, na terça, a instalação. O presidente Pacheco alega segurança, diz a assessoria do senador. O senador Otto Alencar tem a prerrogativa de abrir os trabalhos por ser o membro mais velho e garantiu que vai seguir as orientações do presidente do Senado sobre a data, que desagradou integrantes da ala independente e de oposição. Se o pessoal independente de oposição está insatisfeito, é que é uma coisa boa. E o interessante é isso daqui, pessoal. É isso daqui. Eu não tinha analisado isso. Isso daqui me fez refletir muita coisa. Porque, olha só, o Pacheco, ainda que ele não seja um grande aliado de Bolsonaro, isso, aquilo, outro, e blá, 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 tititi, o Pacheco está numa posição que tem prazo de validade. O Pacheco só pode ser presidente do Senado por 2 anos. Esse ano e ano que vem. Em 2023 ele sai. A presidência do Senado da Câmara te dá um holofote muito grande. É o momento que você pode pleitear, sabe, votos. Porque as pessoas vão lhe conhecer, o seu nome vai circular na mídia, você vai dar várias entrevistas. O nome do Pacheco está nos jornais todos os dias. Pacheco vem tendo mais notoriedade do que o Lira. Entrevista aqui, entrevista lá, blá, blá, blá. O nome está correndo no Brasil. Está correndo o Brasil. Só que a Veja levanta esse ponto que é bem interessante. A angústia de Pacheco com o eclipse da CPI. Um eclipse, né, quando o Sol fica um tempo assim apagado e depois o Sol volta. Por um momento o Sol deixa de existir. E é o caso do Pacheco.
Figuras experientes do Senado, que já acompanharam muitas histórias de CPIs, dimensionam a angústia de Pacheco. Por quê? Abrindo a CPI, a gestão de Pacheco vai acabar. Começará a presidência do senador Omar, quem de fato comandará o espetáculo, a ação, a notícia e os movimentos no parlamento, diz o interlocutor da comissão. O senador do Amazonas irá presidir a CPI. Qualquer tema além desse no Senado será deixado em segundo plano. Quem é que quer saber das leis do Senado? Quem quer saber de qualquer coisa? A mídia brasileira só vai falar da CPI. É um palco político. Ou seja, isso daqui, essa angústia, junto com o adiamento para tentar enfraquecer o Renan, adicionando uma pitadinha agora do Eduardo Girão, pode ser algo bom. Por quê? Como o Girão, ele tá na base aí meio que governista, ele pode conversar com o Pacheco, né? Pacheco, então, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a colocar como presidente, a gente vai dar um foco assim direcionado e eu não vou tentar roubar os teus holofotes. O político, né, tem um ego lá em cima. O Pacheco pensa no dele, então, peraí. Se eu ajudar o Girão a ser presidente, tirar o Renan Calheiros, eu posso não sofrer um eclipse. Eu posso continuar brilhando, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar essa CPI. E os desgastes. E o que pode acontecer? O Pacheco quer a mídia. E você vê, o Girão, ele formalizou, né? Ele diz, a CPI precisa ser muito técnica e que possa buscar toda a verdade e não apenas uma verdade. De forma que está sendo conduzida, esse acordão vai acabar em pizza para alguns e isso é uma frustração grande. Ele fez críticas e ele, é porque eu falei, na verdade, isso aqui, ele formalizou a candidatura dele à presidência. Você vê, acabo de oficializar a minha candidatura para a presidência da CPI, ao entregar minha solicitação endereçada ao Pacheco na presidência do Senado. Não concordo com o acordão que vem sendo feito para o comando da comissão e defendo a CPI isenta, independente e justa. O que é impossível de acontecer com o Jader Barbalho e o Renan Calheiros na composição. Por quê? Porque ambos possuem filhos que são governadores. Não tem como aceitar isso. São suspeitos. Inclusive o ataque que o Renan disse que leva foi porque ele aumentou essa hashtag, né? Renan suspeito. E aí, graças a Deus, a Carla Zambelli, que começou levantando a hashtag, ela foi além da hashtag. Parabéns, Zambelli, por isso daqui. É isso que o povo precisa. Acabamos de ingressar com ação na justiça para barrar Renan na relatoria da CPI. A presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no STF, evidentemente, fere o princípio da moralidade administrativa. Os parlamentares também ingressarão com ações. Olha aí. Olha aí. É isso daí que precisa ser feito. Isso que precisa ser feito. Judicializar. Bola dentro aí, pessoal da Zambelli. E vamos ver, né? Para que lado vai a questão da CPI, não bater o martelo. E aí, para trazer notícias boas, e uma notícia meio complicada ainda a nível internacional, vejam só. A Record divulgou, cadeia nacional, no Jornal da Record, que o Brasil aprovou mais um MP para ampliação de leitos. Fiquei feliz, viu? Não é todo dia que a grande imprensa fala que o governo fez alguma coisa, né? Só faz atacar o governo. Graças a Deus. Isso é importantíssimo, importantíssimo. O pessoal aí também, que tem interesse, Bolsonaro avisa que ao longo do mês de abril, o cronograma ainda prevê a entrega de 18 milhões de doses da AstraZeneca e da Fiocruz. O pessoal que reclama, que não tem. Ignorando todos os números, né? Ignorando todos os números que o Brasil é recordista mundial. E aí, no dia de ontem, Bolsonaro trouxe aqui atualizado, temos 53 milhões, quase 193 mil distribuídas, 32 milhões 844 aplicadas. Porque muitos governadores e prefeitos não estão seguindo a diretriz de aplica a primeira dose em todo mundo, não guarda a segunda dose. Não vai faltar. E, gente, no dia de ontem, outra figura aí que andava desaparecida voltou. Porque vocês sabem que tá chegando a hora do Salles apanhar. Inclusive estão falando aí, estão apostando que dessa vez o Salles vai cair. Eu espero que não, mas as fontes aí falam que a pressão por cima do Salles está grande. E você vê, né? Greta diz que Brasil falhou em resposta à pandemia. O Luiz fala algo que não tem como discordar, né? Que
De autoridade em meio ambiente, né, mudanças climáticas, agora virou autoridade na pandemia. A Greta tá virando o Felipe Neto de Transciência. Assim como o Felipe Neto, ela sabe de tudo. De tudo. Ela sabe de tudo. É inacreditável que as pessoas parem para ouvir uma pessoa dessa, sem nenhuma formação, que abandonou a escola. Aí tá lá, né, o antagonista dá palco. A ativista que participou de uma coletiva da ONU, questionada sobre o que acha de Bolsonaro, diz, né, que ele não foi capaz, ele fracassou em assumir responsabilidade ambiental na pandemia. O Constantino diz, né, que antes de Bolsonaro, todos à direita entendiam perfeitamente que era ridículo levar essa menina a sério. Coisa que só de esquerdista mesmo, né? Agora, depois de Bolsonaro, os liberais acham interessante tratá-la com seriedade. Agora, porque o alvo é Bolsonaro. E ainda você vê, né? Vai ter essa reunião em breve, discussões sobre o clima. E a embaixada americana está sob nova direção, já tem um tempo. E você vê realmente como muda. Construir resiliência exige uma aldeia global. Governo mundial. Não é possível resolver a crise sozinhos. Para salvar vidas e proteger o planeta para gerações futuras, devemos todos continuar trabalhando juntos para construir resiliência e combater a crise do clima. Vai vir forte a narrativa. O Ian ainda diz, né? Crise do clima e emergência global serão as palavras de ordem a partir de agora. Fiquem de olho. E aqui foi uma postagem que eu trouxe esses dias, não comentei porque requer mais tempo, você vê como tudo vem se encaixando, né? A mesma ONU diz que a comida é a base de nossas culturas, economias e nosso relacionamento com o mundo natural. Em julho, líderes globais se unirão para lançar ações ousadas em direção à sustentabilidade. O que é isso daí? Tradução: ações para dificultar o agronegócio brasileiro. Como é que pode dificultar o agronegócio brasileiro? Não dessa forma. Gente, é interessantíssimo várias medidas. Agora as pessoas têm que entender o seguinte, que os grandes avanços da humanidade não se dão através da imposição, mas do enriquecimento dos povos. Eu pergunto a vocês, a gente sabe que energia solar é ótimo. Você não quer ter energia solar em sua casa? Você não tem que pagar a conta? Imagina você não precisar gastar com energia elétrica. Mas, quando você olha o preço de instalação de uma placa solar, de todo equipamento que precisa, é meio salgado. As pessoas no Brasil não conseguem arcar com uma casa, elas vão arcar com equipamento de energia solar. Quando é que isso começa a ser popularizado? Aqui na Austrália, por exemplo, o governo ele tem um esquema que meio que você não paga. Não é que você não paga, ele lhe dá um desconto tão grande, mas tão grande, que meio que sai de graça. O governo, ele é um rebate. Você vai comprar um ar-condicionado aqui, se o seu ar-condicionado, você às vezes vai trocar um ar-condicionado antigo por um novo, o governo realmente paga, por exemplo, se o ar-condicionado custa, sei lá, cara, o valor que seja, custa normalmente o ar-condicionado está custando em média uns $700. É um valor de ar-condicionado aqui. O governo lhe devolve $300. Por quê? Não, porque você está ajudando o meio ambiente. São essas medidas que fazem, sabe, que novas tecnologias avancem. Não é pela imposição. Ai, orgânicos é lindo, maravilhoso, blá blá blá, tititi. Mas, gente, o mundo tem muitas pessoas, tem muitas bocas. Inclusive tem um país lá do chefe Dória que vem crescendo como nunca, a classe média deles está enriquecendo e a classe média deles cada dia mais quer comer iguarias que não são comuns, como por exemplo beber café. A classe média dos comunas bebe em média 12 xícaras por ano, o que no Brasil bebe diariamente. Imagina se eles resolverem beber diariamente 1 bilhão de pessoas. Vai faltar café no Brasil. Ou então, para não faltar no Brasil, vão aumentar os preços. E esse pessoal quer sustentabilidade. Meu amigo, isso daqui é um alvo diretamente no Brasil. É um alvo gigante, ó, lá. E esse símbolo aqui embaixo, ó, que tá aqui, tá em branco, mas tem várias linhazinhas. Esse aqui é o símbolo da Agenda 2030. Só que em 2030, cada lugarzinho desse daqui é pintado de uma cor. Tô riscando aqui, é como se fosse assim, laranja, rosa, azul. Agenda 2030. Tá vindo a galope aí, né? Uma agenda comunista, globalista sendo implantada de cima para baixo. Uma invasão vertical dos bárbaros. Como diria lá o
Mário Ferreira dos Santos. Outro assunto aqui que a gente comenta bastante, 5G. Isso aqui foi interessante que o Brasil inaugurou uma fábrica da Ericsson, não é daquela empresa lá. Você vê, a Ericsson inaugurou na sexta-feira, dia 19, a primeira linha de produção de placas da América Latina. O feito aconteceu na fábrica de empresas de São José dos Campos e contou com a presença do ministro de Comunicação, Fábio Faria. As placas 5G são a ferramenta necessária para a implementação de funcionamento da geração de internet móvel. Com novidade, o Brasil passa a produzir a tecnologia em solo nacional. Isso daqui pode ser um bom indicativo, né? Produzindo em solo brasileiro, Ericsson. A rede do governo, eu sei que não vai ser os comunas. Agora, eu não queria também na rede pública, né? Porque para mim, se a rede pública é aquela, cara, a privacidade foi pro saco. Privacidade dos cidadãos. E aí você vê, né, que a matéria do Ministério das Comunicações também comunicando. Sobre Alcântara também, mais notícia boa. A Agência Espacial Brasileira publicou na sexta o segundo chamamento público e tem expectativas de atrair grupos internacionais e nacionais que tenham interesse em explorar comercialmente lá a área de Alcântara. Nessa edição, o edital prevê a retomada de obras das estruturas já existentes que foram descontinuadas por conta da extinção do empreendimento da empresa binacional Alcântara Cyclone Space. A área a ser concedida à iniciativa privada conta com edificações prontas e iniciadas para abrigar etapas das operações de integração e lançamento de foguetes, com a capacidade de transportar satélites de diversas categorias. E, por exemplo, a Tesla, vocês devem conhecer, os carros elétricos, eles estão lançando vários satélites. Inclusive, eles estão lançando a internet que vai ser via satélite, que é algo interessantíssimo, principalmente para quem joga videogame, por exemplo, quem precisa de um ping baixo. Um ping é o tempo de resposta. É o tempo que a informação sai daqui para cá. Aqui para a Austrália, para o Brasil, em média, você vai ter 400 milissegundos. 0,4 segundos. Como se você mandasse 0,4 segundos para chegar e voltar a informação. A internet via satélite, eles estão prometendo 0,03. 30 milissegundos. Assim, é basicamente a solo brasileiro. É o tempo que leva para percorrer a fibra. Interessantíssimo, uma internet que inclusive, não no primeiro momento que você vai precisar de um aparelho de hardware, mas que, quem sabe no futuro, você não tenha tipo um Wi-Fi a nível global, o que significa que vários países que vivem sobre cortinas de ferro de liberdade de expressão, como o chefe do Dória, a população possa ter acesso a todos os sites. Países que tentam banir redes sociais, bom, a população tem uma segunda internet, porque vai ser uma segunda internet. Não vai ter como os governos fazerem bloqueios de IP de sites, de DNS e tudo mais. E o Brasil está aqui se apresentando, ó, eu tenho uma pista de lançamento de foguetes em Tesla, venha para cá. Isso é importantíssimo até para alavancar a economia da região do Maranhão, que é uma área que devia ser rica, igual acho que é na Guiana Francesa, que tem uma cidade também que lança muita coisa, e é a cidade mais rica da América do Sul. Tinha umas notícias para dar aqui sobre a parte da cultura, mas requer um pouco mais de tempo. Agora eu quero mostrar isso daqui, ó. Tem um tempo, né, que ela vem desaparecida, mas na verdade ela sempre está postando, eu que não estou mostrando no final do vídeo. PRF sempre fazendo apreensões, ó. Santa Maria, nossos policiais prenderam um homem furtando cabo de energia. Olha como são as coisas, né? O desespero que leva as pessoas. Essa daqui foi daquelas boas, né? 665 kg de orégano e mais 75 kg de outro tipo de orégano, Mato Grosso do Sul. Aqui pegaram 50 quilos de pasta base de farinha de trigo. Essa aí é a nossa polícia, né? A polícia que mais apreende substâncias ilícitas no mundo. E é isso, meus amigos. Dá aquela curtida compartilhada. Chegamos a 419 mil seguidores. Tô feliz. Só tenho a agradecer a vocês aí que compartilham. Temos que chegar cada dia mais a mais e mais pessoas. Tenho certeza que, principalmente, se você chegou aqui ao fim do vídeo, é porque você entende que nosso trabalho é diferenciado. Fala a verdade. A preocupação no visual, trazer a matéria, mostrar que é para você poder pegar para aquele seu amigo meio isentão em cima do muro e falar aqui, ó, cara, ó, é matéria do Globo, matéria da Folha, ó, que não é ai, sai de direita que você que diz aí, aqui, ó, matéria, você tá vendo aqui ao vivo e ao cores, para você não restar nenhuma dúvida. E a gente tentar fomentar, né, um debate mais inteligente de ideias. E é isso. Se inscreve nas minhas redes, se torne membro se você quiser. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!